Fala galera, a paz do Senhor Jesus, boa noite, começando mais uma live, para a glória de Deus, é isso aí, glória a Deus, Deus abençoe meu amigo Ciarlan, boa noite, a paz meu amigo Aguinaldo, eu vou te chamar aqui. Eita, glória a Deus. Manda um aí. Amiga, aceita aí. Aleluia. Ei, Marquinhos, tá me Amém, ouvindo? tô ouvindo. Amém, Graça meu e amigo. paz. Amém, meu amigo Aguinaldo. Meu amigo Ciarlan. Em breve vamos fazer nossa live junto também. Só me fala o dia que você puder, meu amigo. Que aí a gente faz. Boa noite, meu amigo Aguinaldo. A paz. Boa Tudo noite, graça e paz, Marquinhos. Tudo na paz? certo? Coisa boa. Coisa boa. Agradeço a Deus por mais de uma vez, né? Por mais de uma oportunidade de estar aqui numa live para pregar a palavra, né? Aí, Marquinhos, já Você tem. Marquinhos, fala, tem um, tem um pedido de oração aí na live aí, ó. Um pedido de oração pela saúde amém, amém, Isabel. da Vamos estar Isabela e orando, pelo pai dela, né? vamos estar orando em nome de Jesus. E aí, meu amigo Aguinaldo, tudo certo? Graças ao bom Deus, tudo na paz. Amém. Para mim é um prazer, uma alegria ter aqui você novamente comigo, meu amigo. Uma honra. Para a gente estar junto, pregando a palavra. Espera aí, ajeitar aqui. A paz do Senhor a todos que estão entrando. O Senhor abençoe. Compartilha, compartilha a live. E já já vamos começar. Em nome de Jesus. Aí. Já entrou o vaso de honra aí, meu primo Chegou Mário. uma brasa aí, ó. Eita glória! Chegou para receber, né, mano? Se A vai, brasa, a brasa tá acesa? Deixa eu ver. se vai aí, tá demais. Só aparece para receber, né? Tá correndo igual o Jonas, né, Marquinhos? Fazer uma live aqui pra abençoar. É, profeta, tá correndo, Jonas. Corre não. Fala Em pra ele, corre breve não, vai Jonas. ser eu e você, primo. Em nome de Jesus. Então vamos lá, Aguinaldo. Vou estar iniciando aqui uma oração. Aí a gente já entra no texto, beleza, meu amigo? Tá ok. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos agora em tua santa presença. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai.
Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma vez estar aqui, podendo fazer essa live, podendo, sabe, estar pregando sobre a tua palavra, Pai. Porque eu e Agnaldo somos apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. A honra, a glória e o louvor, tudo para ti, ó Deus. Então, nós te pedimos, Senhor, fica à vontade nessa live, manifesta, Espírito Santo, a tua presença, venha falar aos corações de cada um, Pai. Venha de cura, libertação, salvação, da forma que o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor perdoe nossos pecados e nos purifique com o sangue de Jesus. E venha, Senhor, com misericórdia e graça, Pai. Falar aos nossos corações e que nossos corações estejam como terra fértil, e que possamos estar com o coração aberto para ouvir a tua voz, a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai. Fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Eita, glória a Deus. Deus é bom, né, Agnaldo? Muita coisa. Você escolheu um texto forte, Marquinhos, para hoje. Poderoso, né, meu amigo? Aham. Então, é isso aí. Meu amigo, se você puder, escreve aí para mim o texto que eu vou fixar aqui no comentário. Escreve aí Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, para a gente poder começar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Prontinho, minha querida, vamos fixar aqui comentário. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Então vamos lá. Tá aí o texto que nós vamos ler. Então vamos começar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, Patrícia, Deus abençoe. Então, meu amigo, a gente vê aqui que o escritor de Hebreus, né? Ele escreve essa epístola
ao povo, aos hebreus, aos judeus que criam no Senhor, né? Jesus. E como o pastor pregou, né, esses dias, é o povo que a gente vê que muitos queriam se desviar por causa da perseguição, né? Não estava aguentando a perseguição e queria apostatar na fé. Só que eu vejo aqui interessante é que ele escreve, né? Alguns falam que foi o apóstolo Paulo que escreveu o Hebreu, outros não. Mas, enfim, a Bíblia não diz quem escreveu a Epístola aos Hebreus, mas, enfim, ele deixa claro aqui que para a gente ter ousadia para entrar no santuário, ou seja, onde a presença de Deus está, né? Entrar na presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Ou seja, de início a gente vê aqui que não é pelo nosso mérito, não é a gente fazendo uma obra boa, nos achando bom ou ruim, que podemos ou não entrar na presença de Deus, mas sim exclusivamente pelo sangue de Jesus, porque nós sabemos, Aguinaldo, que lá na antiga aliança, no tempo da lei, era necessário fazer sacrifício, né? Um sacrifício, matar um boi, um bode, para poder aquele animal ser substituído, né? Tomar um nosso lugar para pagar pelo nosso pecado, mas a palavra mesmo diz que o sacerdote faz isso todo ano, o sumo sacerdote faz isso todo ano, mas esse sacrifício não apaga os pecados, não tira os pecados do ser humano. Mas por que que Deus, então, deixou esse não sei se princípio, estatuto, né? O ser humano fazer é que esse sacrifício, na verdade, aponta para o sacrifício maior, o sacrifício de Cristo, porque esse sacrifício, sim, é supremo e definitivo, porque por meio do sacrifício de Jesus, nós não precisamos sacrificar mais animais, nós não precisamos fazer outras coisas para ter acesso à presença de Deus. É claro que a gente ora, né? É uma forma de ter acesso, de se comunicar com Deus, mas a principal chave, principal forma exclusiva de ter acesso a Deus é pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque não é sobre religião, não é a gente fazer coisas rituais que a gente vai chegar a Deus e vai agradar a Deus. Não. A Bíblia vai dizer que a fé é o que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que eu vou falar uma coisa para você, não adianta a gente botar a fé no irmão, no pastor, no ser humano, ou fé em alguma coisa. Não, a nossa fé tem que estar direcionada
no lugar certo, na pessoa certa, que é na pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá acesso a Deus. Meu amigo, pode falar aí, fica à vontade, se quiser complementar. Esse verso, Marquinhos, que você falou é muito forte. O verso diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Isso que você falou tem que ser passado adiante, porque às vezes a pessoa tem uma ideia que ela pode se achegar à presença de Deus por causa do bom comportamento dela. E isso é um perigo, porque o único acesso que a gente tem a Deus é pelo sangue de Cristo, ou seja, é o sangue de Cristo que literalmente nos justifica, não é algo que nós fazemos que vai nos justificar, além da nossa fé em Cristo e no sangue de Cristo. Na minha opinião, Marquinhos, dois comportamentos são muito perigosos na vida do cristão. O primeiro é aquela pessoa que peca, Marquinhos, vamos supor, ela tem erros na vida dela, uma área escura ainda que ela não conseguiu ser liberta. Aí o que Sim, acontece? Ela fica com medo de se achegar a Deus porque ela não está resolvida nessa área. eu Então, tô em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo? Quando eu resolver essa área aqui da minha vida, eu vou ser digno para poder estar na presença de Deus. E isso é um perigo, porque nenhum ser humano por si mesmo é digno de se achegar a Deus, a não ser pelo sangue de Cristo. Um outro comportamento também muito perigoso, Marquinhos, é aquela pessoa que anda em santidade mesmo, que é transformada pelo Espírito Santo, por Cristo. Essa pessoa caminha em santidade, ela não tem uma área da vida dela de escândalo. O que acontece? Essa pessoa agora ela se achega diante de Deus com confiança, por exemplo, para poder pedir alguma coisa e acha que vai receber pelo bom comportamento dela. Também não vai. Nem a pessoa que pecou, nem essa pessoa que está em santidade, ambas não são dignas de se achegarem diante de Deus por si mesmas, a não ser pelo sangue de Cristo que nos justifica. E o ser humano, a nossa carne, Marquinhos, a nossa alma, muitas das vezes, a gente vai olhando para dentro de nós mesmos com uma cobrança excessiva. Muitas das vezes parece santidade, parece zelo, mas é a nossa carne querendo nos justificar diante de Deus sem depender do sangue de Cristo. Isso é Eita, muito sério. Consegue entender? Porque a pessoa tô está buscando uma entendendo. perfeição para se tornar digna de algo. Esse caminho é um caminho errado de santidade. Porque a pura e verdadeira santidade, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, Marquinhos, você vai ouvir essa pessoa orando assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Marquinhos, que está em santidade, caminhando de forma, sabe, de forma agradável, de forma que você olha assim, é espelhável, é admirável de ver. Você vai ver essa pessoa orando assim: Marquinhos, Senhor, me ajuda a permanecer de pé. Eu sei que se o Senhor não me ajudar, eu caio. Eu sei que se o Senhor não me ajudar, eu vou cair. Então essa pessoa vai estar clamando a Deus por ajuda para permanecer de pé. Essa pessoa vai estar em dependência de Deus. Esse é o caminho puro e real de viver em santidade, não o caminho da autossuficiência. Porque como você citou aí a lei, Marquinhos, é um perigo. Porque, por exemplo, tem pessoas que acreditam, Marquinhos, que são abençoadas porque elas são obedientes. Aonde que está o perigo nisso? Se você for querer ser abençoado por ser obediente, você está querendo viver pela lei. E Tiago 2, verso 10 diz que se você desobedecer uma lei, você desobedeceu toda ela. Entende, Marquinhos? Qual é o perigo? O perigo é, as pessoas acham que a lei são os 10 mandamentos. E não é. A lei são 613 leis. 248 leis ordenativas de coisas que devem ser feitas. 365 leis de coisas que não devem ser feitas. Ou seja, e a palavra está dizendo, se você desobedecer a uma lei, você desobedeceu a toda. E o apóstolo Paulo fala que aqueles que querem viver a sua vida segundo a lei, se descumprirem uma lei, serão amaldiçoados, porque descumpriu toda a lei. Agora, nós que estamos em Cristo, nós somos abençoados por quê, Marquinhos? Porque Cristo obedeceu. Porque Ele foi obediente, nós somos abençoados. Consegue entender?
A palavra fala assim, Marquinhos, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo, quando ele foi pendurado na cruz do Calvário, ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ou seja, não há nada que a gente possa fazer, Marquinhos, que vai nos fazer ser mais abençoado. A nossa obediência, o nosso comportamento não vai nos fazer ser mais amados por Deus, não vai nos fazer sermos mais abençoados, porque nós somos amados por Deus, abençoados por Deus em Cristo Jesus. Por Foi meio porque de ele Cristo. obedeceu. Foi porque ele obedeceu. Consegue entender? Se o ser humano acreditar que ele é abençoado porque ele obedece, ele vai ser amaldiçoado. Porque a palavra fala, se desobedecer uma lei, desobedeceu toda ela. Ou seja, desobedeceu todas as 613 leis. Consegue entender o perigo que é esse ensino? Então que É por a isso gente que permaneça. Oi, pode falar. É por isso que a gente não, a Bíblia vai falar que a gente não é justificado pela lei, né? Porque Isso aí. nenhum ser humano consegue cumprir toda ela sem cometer um erro. É, e são 613, Marquinhos. Por exemplo, se a pessoa, um exemplo, tá? Eu gosto muito de estrogonofe. Eu gosto muito, mas é pecado. Misturou frango com leite. As pessoas nem sabem que isso é pecado. Um exemplo. Comeu estrogonofe, pronto, pecou, desobedeceu toda a lei. Consegue entender? Não guardou o sábado, desobedeceu toda a lei. Então a gente não pode viver segundo a lei, a gente tem que viver em Cristo. Consegue entender? É óbvio que nós vamos buscar sim sermos obedientes. Só que agora nós precisamos ser obedientes a Cristo sem nenhuma segundas intenções. A nossa obediência a Deus deve ser só em amor e gratidão, porque nós sabemos que nós não vamos ser mais abençoados porque obedecemos. Nós Pois não é, vamos ser mais amados por Deus porque obedecemos. Não, porque que agrada a Deus não é o nosso comportamento por nós mesmos. O que agrada a Deus é ver Cristo em nós. Por nós estarmos inseridos em Cristo, por nós sermos ramos na videira, nós agradamos a Deus quando a gente permanece na videira. Consegue entender, tanto, Marquinhos? A tanto é importância que a que é Bíblia vai permanecer. dizer, meu amigo, desculpa te cortar, Uhum. tanto é que a Bíblia vai dizer que o fim da lei é Cristo. É Cristo. Ou seja, Sim. a própria lei, que é a antiga aliança, ela aponta para Cristo. Sim. Quer ver? Porque, Quer pegar um código bom, Marquinhos? Um código bom sobre Cristo? Olha só. Você já se perguntou, Marquinhos? Eu já. Um exemplo. Eu já, durante um tempo atrás, eu me perguntava assim: como pode o Espírito Santo habitar em mim? Olha como que isso é poderoso, Marquinhos. Como pode o Espírito Santo habitar no ser humano? Aí Deus foi ministrando ao meu coração. Quando a palavra de Deus diz que nós somos a habitação do Espírito Santo, pega essa, Marquinhos. Sabe quem é a habitação do Espírito Santo? Cristo. Você vai entender. Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem der fruto, o Pai poda para dar mais fruto. Quem não dá fruto, o Pai corta. Ok. Jesus está dizendo: Olha, eu sou o ramo. Jesus está dizendo: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, a videira que é a habitação do Espírito Santo. Nós somos ramo. Por nós estarmos inseridos em Cristo, o Espírito Santo que habita em Cristo também flui no ramo. Consegue entender? Mas a habitação original do Espírito Santo é Cristo. Então, o Espírito Santo que habita na videira habita no ramo. A Bíblia diz que nós somos corpos de Cristo, membros separados, mas ligados a um corpo. Esse corpo de Cristo que é a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita nesse corpo, que é Cristo, que é o único corpo que é digno da habitação do Espírito Santo, é Cristo. Então, pelo Espírito Santo habitar em Cristo, flui nos membros do corpo de Cristo. Consegue entender, Marquinhos? Mas a é por habitação isso que a original não é Bíblia, o ser humano em si, é Cristo. é por isso que a Bíblia também diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Sim. Conseguiu Porque a entender essa Bíblia vai revelação? dizer, porque a Bíblia vai dizer em 1 João, se eu não me engano, que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sim.
Aí a gente vê que o Espírito Santo é o Espírito de De Cristo. Cristo. Tanto é que quando acontece o batismo nas águas de Jesus, quem desce quando o O céu Espírito se Santo. abre é o Espírito Santo, em forma Uhum. corpórea de uma pomba. Já que você tocou nesse daí, Marquinhos, tem uma revelação muito forte aí também, ó. Em Lucas 4, quando você fala esse acontecimento aí, que Jesus foi cheio do Espírito Santo, entenda isso daqui, todo mundo que está na live, isso aqui é importante. Sabemos que quando Jesus esteve na Terra, ele esteve aqui como totalmente ser humano e totalmente Deus, ok? Ou seja, Jesus era a humanidade de Cristo e Cristo era a divindade de Jesus, ok? O que acontece em Lucas 4? Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aí a palavra diz o quê? Após Jesus ser cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Sabe por que ele foi conduzido ao deserto, Marquinhos? Pega Fala. essa. Jesus foi cheio do Espírito Santo e conduzido ao deserto para que o Cristo começasse a ser revelado. Consegue entender? Então, se o Uau! Espírito Santo está conduzindo vocês ao deserto, entendam uma coisa: ele está querendo que o Cristo comece a ser revelado na vida de vocês. Então, aproveitem esses desertos, essas dificuldades e deixem Cristo se revelar na vida de vocês, para a glória de Deus. Aleluia. Então vamos continuar aqui em Hebreus, que a gente entendeu o assunto só no primeiro versículo. A Tá tudo gente, ligado, tá tudo ligado. Tá tudo sobre Cristo que a gente está falando. versículo de 20 vai dizer: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nossa, isso aqui é muito forte, porque, mano, você vê que não é só pelo sangue, é também pela carne de Cristo. Porque lembra que eu falei que o sacrifício de Cristo foi supremo? Não Aham. foi só supremo, foi completo, porque o próprio, o próprio ato da Santa Ceia ali, quando a gente vai ceiar no culto da Santa Ceia, o pão representa o corpo, a carne de Cristo, e, e o suco na uva representa o sangue de Jesus. O corpo que foi partido por nós e o sangue que nos purifica de todo pecado. E nos Sim. justifica e faz com que a gente tenha acesso a Deus. Porque é interessante, Agnaldo, uma coisa, a palavra diz que ninguém viu a Deus. Por quê? Porque ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Isso fala de Deus Pai, porque, porque é através de Cristo, que é o Filho, através de Jesus Cristo, que é Deus, Filho, é revelado o Pai, porque a Bíblia vai dizer que Que foi? Sai, Bianca! a Bíblia vai, a Bíblia vai dizer que, que Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Então, como nos mostra aqui, é, isso aqui nos revela que o sacrifício de Jesus é perfeito. Desculpa aí pelo barulho, é que eu nem sei o que aconteceu aqui do lado, mas enfim. Tudo bem, Marquinhos, tudo bem. Caramba.
Mas, Marquinhos, o que você falou é profundo. O que você falou é muito. Sabe o que você está falando? Você está dizendo aqui que Cristo é suficiente. Isso é muito poderoso, Marquinhos. Porque o evangelho que a gente precisa permanecer é esse evangelho. O evangelho de Cristo. Consegue entender? Lembra que eu disse que em João 15 vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos? Marquinhos, uma pergunta a ser feita. O fruto é gerado no ramo ou na videira, Marquinhos? O O fruto que é que ele gerado na videira. Na videira. O fruto nasce o na ramo da videira. videira é os frutos. Então, ó, Jesus disse que aquele que permanecer nele, esse vai dar muito fruto. E se o fruto é gerado na videira e não no ramo, a gente consegue entender o porquê que ele disse aquela vez que nós faríamos obras maiores do que ele. Sabe por quê? Porque ele é a videira, nós somos os ramos. É Jesus dizendo: eu vou mandar fruto para vocês. Eu vou fazer os frutos aparecerem na Ele vida é de a vocês. base. Oi? Ele é a base. E nós somos apenas um instrumento. Sim. Ou seja, no corpo de Cristo é que a gente frutifica. No corpo de Cristo que nós fazemos boas obras nele, porque as boas obras vêm nele. É muito importante isso que você está falando sobre permanecer em Cristo, porque o evangelho dele é suficiente, não precisa ser acrescentado nada nem retirado nada dele. Pois é, meu amigo. É tão forte isso, Aguinaldo, que a gente vê que a base do Evangelho é Cristo, não é a sabedoria humana, não é a teologia do homem, é Cristo, é o poder de Deus. Uhum. Porque não estou dizendo aqui que você não pode mais estudar teologia, não. Poder pode. Só que o Evangelho não se baseia nisso. Eu posso estudar teologia para conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra de Deus. Mas, definitivamente, o, o poder de transformação do Evangelho está em Cristo, está através do poder de Deus, né? Porque você vê, é tanto que você vê, Deus chamou homens comuns para essa missão de fazer a obra de pregar o Evangelho. Mas através desses homens comuns, que alguns eram pescadores, outros trabalhavam com tenda, faziam outras coisas, Deus transformou vidas, continentes, cidades, através das pessoas. E, mano, eu sempre falo aqui nas lives que Cristo, né, o Evangelho, que a base, né, disso é Cristo, porque não tem como o Aguinaldo querer pregar a palavra de Deus sem falar de Jesus. Jesus é a Falou, palavra, Jesus é a chave, ele é a né? base Ele é a fundamento. base, então não tem como, mano. Tanto é que o homem hoje tem acesso a Deus, tem acesso a Deus por causa dele, por causa do discurso dele. Eu sei que mas as pessoas, hoje em dia, o ser humano, estava até falando com minha prima aqui antes de começar a live. O ser humano, hoje em dia, valoriza mais as coisas terrenas, valoriza mais o carro, a casa, o ouro, a prata, do que realmente as coisas que têm valor,
porque é o que eu falei com ela. Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Só que as coisas que têm valor, meu amigo, você pode tentar, mas você não vai conseguir comprar com nenhum preço. Porque o que tem valor é o amor, a alegria, a paz, né? E isso tudo, o amor, a paz, a alegria, faz parte de quê? Do fruto do Espírito, que é concedido por meio do Espírito Santo, que é Aham. o que você está falando aí, mano. Então não tem como eu quero viver uma vida abençoada se eu não tiver o abençoador. Sim. Porque Ó, já que você tocou nesse assunto, Marquinhos, lá em Romanos 8, 32 diz assim: E Deus, que não poupou o seu único filho, antes enviou a todos vocês, não vos dará também todas as outras coisas gratuitamente? Sabe o que acontece, Marquinhos? Nós já somos herdeiros de Deus. Nós já somos cordeiros com Cristo. Temos todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais, todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que vai nos fazer acessar ou não é o que o apóstolo Paulo ensina. O herdeiro, quando menino, em nada se difere do escravo. Ou seja, a falta de maturidade que é o que impede os filhos de acessarem as bênçãos de Deus. Mas o que acontece? O diabo coloca na mentalidade das pessoas, Marquinhos, que elas precisam conquistar algo que elas já são. O diabo coloca na cabeça das pessoas que quando elas se comportarem bem, quando elas fazerem as coisas certinhas, elas vão poder acessar, elas vão ser eu abençoadas. sei Não, como é que é isso, né? as pessoas, nós já somos abençoados. O que vai nos fazer acessar ou não é nós estarmos maduros. Claro que quando a gente vai fazendo a vontade de Deus, a gente vai amadurecendo. Isso nos ajuda, mas nós já somos abençoados. Consegue entender? Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. O que vai determinar se a gente vai acessar ou não as bênçãos de Deus é a maturidade. Porque Ele já deu e deu gratuitamente. Ele não está dizendo em Romanos 8,32 que Ele vai dar as bênçãos se a gente se comportar. Ele não está dizendo que vai abençoar se a gente plantar. Está conseguindo entender? Ele falou que vai nos dar gratuitamente todas as coisas. Mas o que vai determinar se a gente vai acessar ou não é a maturidade. Sim, e eu me lembro, Aguinaldo, de uma coisa que o pastor Marcos, né, nosso pastor lá da Metodista Betel falou no culto, que ele falou, ele dando testemunho da vida dele, né? Ele só conseguiu se libertar de certa situação que ele estava passando quando ele teve a revelação e o entendimento que ele já era liberto. Sim, isso é poderoso, mano. Porque a gente acha, Reinaldo, que a gente vai conseguir se libertar das drogas, da prostituição, da pornografia, de várias outras coisas no nosso braço, na nossa própria força. Sim. Ó, isso aí Não, que ele falou. Sim. Isso que ele falou, Marquinhos. eu consigo sair daqui numa boa. Só eu não tem essa. Muitas pessoas acham que para mim voltar para Jesus ou ir para Jesus, eu tenho que estar bem primeiro, tenho que estar coisa primeiro para eu permanecer firme, porque eu não quero ir, sair, ir para a presença de Deus e sair, me desviar. Cara, eu até entendo os pensamentos dessas pessoas. Eu até compreendo.
Só que, mano, não tem como, Aguinaldo, você ir para a presença de Jesus sendo totalmente liberto. Porque foi para isso que ele veio. Porque se Ó, fosse para a gente entrar na presença de Deus totalmente liberto, totalmente puro por nós mesmos, para que Cristo desceria do céu e viria à terra, então? ó, Marquinhos, quer ver uma chave? Uma chave que quando as pessoas entendem, elas são libertas de uma forma profunda. Quer ver uma base bíblica? Romanos 6,14, Marquinhos, é muito poderoso. Romanos 6,14 diz assim, ó, porque aqueles que estão debaixo da graça, o poder da graça tem domínio para quebrar o domínio do pecado. Hebreus 6,14 diz que a graça de Deus quebra o domínio do pecado sobre aqueles que estão debaixo da graça e não da lei. Agora, o que é necessário entender aqui? É necessário entender que pecado, aqui em Romanos 6,14, a gente precisa discernir a diferença de pecado para pecados. Como assim? Qual é a diferença? Pecados é quando a gente comete uma transgressão, um erro, comete uma falha. Aí a gente tem o costume de falar que cometemos um pecado, e está certo. Só que o pecado aqui, de Romanos 6,14, está falando sobre a natureza. Está falando sobre a natureza do pecado que exerce domínio, Marquinhos, sobre o ser humano. De Adão até os dias de hoje, se o ser humano não se entregar a Cristo, se não entender a graça de Cristo, essa natureza do pecado exerce domínio sobre o ser humano. Então, qual É é a por, forma? é por isso, meu amigo, desculpa te cortar, que aqui vai dizer, ó, Romanos 6, versículo 14, vai dizer assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sim, entendeu? Esse pecado aí que o texto está dizendo, o texto está falando sobre uma natureza, Marquinhos, que exerce domínio no ser humano. O ser humano, por si mesmo, ele não consegue se libertar. Porém, quando ele entende esse texto, quando ele entende a graça de Cristo, quando ele tem a revelação da graça de Cristo, essa graça, ela quebra o domínio do pecado na vida desse ser humano. E esse ser humano agora, nós podemos escolher se pecamos ou não. A gente consegue literalmente agora dizer não ao pecado, tendo força para isso. Agora, sem a graça de Cristo, o ser humano não tem força para quebrar esse ciclo, esse domínio, mas a graça de Cristo quebra. Então, se tem alguém aqui com alguma área da vida presa ao pecado, entenda a graça de Cristo. Peça para Deus abrir o seu entendimento e revelar Cristo, a graça de Cristo que já te libertou. Agora você vai dizer não ao pecado. Consegue entender? Porque Cristo já nos libertou, Marquinhos. Já nos libertou. A graça dele quebra o domínio. E nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz isso. Nós não somos tentados além daquilo que podemos suportar. Ou seja, a gente pode dizer não ao pecado. A gente peca porque a gente quer. Consegue entender? Então, se a gente consegue pecar, a gente também consegue dizer não ao pecado. Entende? Se tem alguém aqui com alguma área escura, não fique se culpando sobre essa área. Apresente essa área a Cristo e fala: Senhor, inunda a minha vida nessa área com a tua graça e quebra o domínio do pecado. Sabe? Entende? Isso é libertador, Marquinhos. Porque tem gente, Marquinhos, que acredita que áreas da vida delas são. Eu já ouvi até ensino sobre isso e é muito perigoso. Tem gente que fala assim: ah, essa área aqui é o meu espinho na carne. Pô, calma aí. O apóstolo Paulo, ele teve o espinho da carne por causa da excelência das revelações que ele tinha. Às vezes a pessoa nem pega na Bíblia direito, a Bíblia fica com poeira o ano inteiro, não tem revelação nenhuma e acha que tem espinho na carne. Essa pessoa está se enganando. Claro que pode ter pessoas. Agora que você falou que tem, me abriu um entendimento aqui que Paulo vai dizer o seguinte, que os espinhos na carne veio por causa da grandeza da reveladora
para ele não se ensoberbecer. Sim. Aí o que que acontece? Tem gente, Marquinhos, que não tem um espinho na carne e acredita que tem. É óbvio que tem pessoas que devem ter mesmo, Marquinhos, um espinho na carne. Mas tem pessoas que, para iniciar o processo de libertação em algumas áreas, ela tem que primeiro entender que é possível ela dizer não ao pecado, que não é o espinho da carne dela. E que a graça de Você, Cristo pode quebrar e vai quebrar o domínio do pecado na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai ser liberta. Só que para ser liberta é necessário ter uma fé correta. Porque uma fé correta, Marquinhos, vai gerar vida, vai gerar transformação. Agora, uma mentalidade com uma crença errada, se tem áreas na vida dela que ela acredita assim, por exemplo, esse pecado aqui é o meu espinho na carne. Marquinhos, escuta o que eu estou te falando. Essa pessoa não vai ser liberta nunca, até ela entender que não é o espinho na carne dela e que Cristo pode libertar sim. A crença mudou, agora ela acredita que pode ser liberta. A graça de Cristo quebra o domínio do pecado. mano, eu vejo o seguinte, como você falou aí que me despertou o entendimento sobre isso aí, é, a nossa fraqueza, o nosso pecado, né, não são espinhos na carne, mas sim a nossa fraqueza. Eu entendo uma coisa, as fraquezas que a gente tem não é para a gente é, sair da presença de Deus e entender, por que que eu tenho essa fraqueza, nunca mais vou orar, nunca mais vou ler a Bíblia, vou sair mesmo e deu ruim para mim, não tem como. Por quê? Não, Porque não. eu já passei por isso, eu falei até com mais um, eu passei por esse negócio, a mente, essas batalhas, Só um mas detalhe, Marquinhos. Marquinhos, só um detalhe aqui porque é algo muito delicado. A gente precisa entender que a libertação, a transformação na vida do ser humano, ela é progressiva, entende? Não é tudo assim também de uma hora para outra, não. Vou dar um exemplo da minha vida. Quem me conhecia, eu usava droga, Marquinhos. Eu não usava droga, eu vou para uma festa final de semana, eu vou usar droga com os amigos. Não, eu usava droga, Marquinhos, todos os dias. Todos os dias mesmo. O que que acontece? Em relação às drogas, Jesus libertou assim de um dia para o outro. Mas teve áreas na minha vida, Marquinhos, que para eu ser liberto levou anos. Anos. Consegue entender? Tipo, as drogas, Jesus libertou assim, ó, de um dia para o outro. Só que teve outros pecados na minha vida que demoraram anos. Anos. Anos mesmo para eu ser liberto. Imagina se eu tivesse desistido. eu te O que eu estou entendo. dizendo aqui é que sobre uma transformação espontânea, ela é progressiva. Só que a gente Eu precisa acreditar que é possível Cristo libertar, ele liberta. Ele vai transformando, entende? Ao percorrer da caminhada. Eu te entendo porque eu passo por isso, tem aí na minha vida que eu preciso ser liberta ainda, que eu ainda não venci mais totalmente, mas eu creio que Cristo vai me dar vitória sobre certa área, isso porque é como você falou, transformação progressiva e não de um dia para o outro. Mas eu entendi aqui agora, Aguinaldo, do lado positivo das fraquezas, é que é bom a gente ter as fraquezas, não porque a gente tem que achar normal, não, mas as nossas fraquezas vai nos fazer com que a gente seja mais humilde, para reconhecer que a gente precisa da presença de Deus. Porque pensa comigo, amigo, se Cristo transforma a pessoa de um dia para o outro, De essa forma pessoa completa. fica sem pecado nenhum, nenhuma área. Será que ela continuaria buscando a Deus? Aham. Se ela, Poderia se ensoberbecer. se ela se achasse perfeita? É claro que, Aguinaldo, a gente tem a promessa de que um dia o pecado vai sair totalmente da nossa vida, Não, porque não, a gente não.
O pecado em si, Marquinhos, o pecado em si, isso aqui que eu vou falar agora é muito poderoso. O pecado em si, Cristo já levou. Literalmente. Até o que você vai pecar amanhã não está sobre você, Marquinhos. Você consegue entender isso? O pecado em si, até o que você vai pecar amanhã, já foi sobre Cristo. Isso é muito poderoso. Ó, e escuta isso aqui que eu vou te falar, Marquinhos. A palavra fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, correto? Correto. Quando o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, é quando ele não está em Cristo ainda. Quando ele reconhece que ele é pecador e se entrega a Cristo, o Espírito Santo convenceu ele do pecado. Agora a palavra diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, nós somos justiça de Deus. Sabe o que, é que o Espírito Santo diz para você hoje, Marquinhos? Você é justiça de Deus. Se você errar ou se você acertar, se você permanecer em Cristo, você é justiça de Deus. Porque o seu Amém. pecado em si já foi levado em Cristo, em Jesus, já foi levado. Até o que você vai pecar semana que vem, ele já levou sobre você e continua te amando. Agora, o que ele quer é que a nossa prática de vida venha mudando, entende? Mas o Entendo. pecado em si ele já levou. Um abraço para você, meu amigo Gabriel. Deus abençoe sua vida. Você é bênção na minha vida também, mano. Tamo junto. Então, mano, é isso. Foi isso, é muito poderoso, mano. Porque eu vejo aí, a gente vai entrar numa parte agora do texto que é muito excelente. Que eu vejo aqui. É, deixa eu ver aqui. É, Hebreus. Isso aí, Deus, a partir do versículo. Ah, não, é depois. Primeiro vem essa aqui, versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que a palavra está afirmando. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lembra que eu falei no início, lá que por meio da lei do sumo sacerdote entrava no santuário para oferecer pecado para as pessoas, também do sacrifício de animais, e que o sacrifício de animais não valia para tirar os pecados. Então, agora a gente tem um grande sacerdote que é Cristo, que é superior a Moisés e a qualquer outro sacerdote. Porque além dele ser um sacrifício perfeito, ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. E isso é poderoso, porque a gente vê mais uma vez que ele nos dá acesso a Deus, à presença de Deus, é Cristo. Porque se na antiga aliança, tinha que fazer sacrifícios com animais para poder ter acesso a Deus. Cristo já fez esse sacrifício de uma vez por todas. Não precisa mais fazer sacrifício de animal para ter acesso a Deus. Não precisa, não é necessário. Porque Cristo já fez. Só É que, forte. só que aqui hoje não. A gente está aqui falando da palavra de Deus, pegando a palavra, mas a gente tem que fazer isso como o João Batista fez, conduzir as pessoas a Cristo. Porque pega isso, mano. Eu estava ajudando a minha mãe a fazer um estudo esses dias, passei a aula dela. O texto lá em João capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1 vai falar sobre o testemunho de João Batista, né? Que ele pregava no deserto
batismo de arrependimento, que é o batismo nas águas, vai que só que ele dizia que ele não era o Cristo, mas ele dizia que o que veio após ele, que é antes do que ele, é maior que ele. Ou seja, tudo que ele fazia ali, através do batismo de arrependimento, batismo nas águas, era conduzir o povo a Cristo. Tanto é, Agnaldo, e quando os discípulos de João conheceram Jesus como Cristo e começaram a seguir ele, João Batista não impediu que ele fizesse isso. Por quê? Porque a partir dali, os discípulos que eram de João começaram a seguir Jesus. E é isso, mano, que a gente tem que fazer discípulos, não para nós mesmos, mas para seguir a Cristo. É claro que nós temos que refletir a Cristo, só que quem salva e liberta, quem transforma é Cristo. Eu e você somos apenas instrumentos, discípulos, imitadores de Cristo, que temos a responsabilidade de refletir Cristo. Né? Então, eu acho isso muito poderoso, mano. Porque é tempo da justiça levantar como João Batista e conduzir, através da pregação, da palavra e do testemunho, conduzir as pessoas a Cristo e não a religião. Religiosa. Mas uma vida de intimidade com Cristo, uma vida de relacionamento, sabe, de leitura da palavra, de oração, que realmente vai causar um efeito de transformação na pessoa. Porque quem vai nos transformar é o Espírito Santo, e não nós mesmos. A gente pode até tentar com muitos anos na vida, mas quem nos transforma é o Espírito Santo. Então, meu querido irmão e irmã que está assistindo essa live, que está ouvindo essa mensagem, deixa que o Espírito Santo de Deus, deixa que Cristo transforme a sua vida. Eu não estou aqui querendo sobre religião A, B, C, D. Não é palavra do Senhor. E Cristo é o ponto de acesso a Deus. Porque se o Wi-Fi da nossa internet nos faz conectar à internet, ficar conectado através do Wi-Fi, Cristo é o que nos conecta a Deus. Entende? Vamos. Oi? Entende? Quem nos conecta a Deus é Jesus, é Cristo. Marquinhos? Fala. Depois vamos fazer a conclusão lá do texto, do 22 ao 25, para a gente concluir? Sim. Sim, vamos fazer aqui. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos a confissão da nossa esperança
porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como a costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Muito forte esse texto, Marquinhos. Quer falar, meu amigo? Essa conclusão é muito forte. Tem muita coisa aqui. Essa parte quando fala aqui, ó, tendo o coração purificado da má consciência, a palavra diz que o sangue de Cristo também purifica a nossa consciência das obras mortas. É algo que a gente precisa refletir diariamente, sabe? Sobre o sangue de Cristo. Sabe aquela fala dos mais antigos que diz assim, sangue de Jesus tem poder? Isso é importante, tem poder mesmo, tem muito poder, Marquinhos, esse sangue. Através desse sangue nós temos acesso ao Pai, através desse sangue nós temos a libertação, a purificação da consciência das más obras, das obras mortas. Do sangue de Cristo é poderoso, Marquinhos. Tem o versículo 23 também, olha só como que diz na minha versão, Marquinhos. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, sobre permanecer fazendo o que Deus nos chamou para fazer, independente de como esteja o dia a dia. Sabe por quê, Marquinhos? Isso foi pregado ontem lá na igreja. Tem dia que a gente tem muitos dias que a gente está feliz, a gente está, mas tem dias, Marquinhos, de tristeza, dias que nesse dia a gente também tem que fazer a vontade de Deus. Vale, isso é muito poderoso porque é o que acontece comigo. Eu comecei com mais que tem dia que acontece e eu ficar triste com alguma situação, eu fiz, ou então ficar desanimado, que eu falo antes de chegar, olha, vamos dizer que amanhã eu vou marcar outra live para fazer. Aí chega amanhã, acontece alguma coisa, eu fico triste, eu fico mal. Aí aquilo me abala a ponto de não querer fazer mais a live. Porque eu falei até isso com o Michael uma vez, mano. Porque é aquilo que você falou, muitas vezes a gente se cobra. Então eu falo, Aguinaldo, eu quero fazer as coisas, pregar a palavra, mas não pregar de qualquer jeito, e sim pregar com excelência. Porque para Deus a gente tem que fazer com excelência. Só que é o que a gente foi falando ontem no culto. A gente não pode deixar esse dia mal nos abalar, porque, por exemplo, nós que estamos pregando a palavra, sabemos da responsabilidade disso, porque a gente tem que levar a mensagem de Cristo para que pessoas sejam alcançadas. Sabe? Sim. E talvez naquele dia que a gente não quer, que a gente está desanimado ou aconteceu algo, talvez seja naquele dia também esteja mais precisando de uma palavra. E isso é muito forte. Sim. E, pô, uma das coisas que me chamou a atenção na minha versão diz, no versículo 23, retenhamos a confissão da nossa esperança, porque fiel aquele que prometeu. Mano, muita gente diz que a gente não pode reter o que a gente não pode reter as coisas, não. Mas tem coisas assim que a gente precisa reter, porque a nossa confiança,
Por exemplo, a gente não pode abrir mão da nossa confiança em Cristo. Porque se a gente abrir mão um dia, isso vai nos causar medo, dúvida. Porque um vídeo do eu vi um vídeo do André Fernandes, uma vez ele falando sobre isso. Que se a gente deixar de ter fé, o medo ou então a dúvida vai entrar no lugar da fé, no nosso coração. E, mano, é isso que muitas vezes acontece com a gente. Sim. Exemplo, você viu quando eu falei com você, Marquinhos, que até o pecado que você vai cometer amanhã, semana que vem, Jesus já levou sobre ele? As Sim, pessoas precisam entender isso para poder ter confiança com o Pai, entender que elas são amadas. Por exemplo, quando Cristo foi estendido na cruz, ele levou, Marquinhos, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, foi sobre ele. E a justiça dele, o Pai colocou sobre nós. Então, quando ele olha para a gente, ele está vendo Cristo. Você consegue entender? Que ele vai continuar nos amando porque ele ama Cristo. Nós, por meio da fé, quando aceitamos a Cristo, quando temos a revelação que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que nós declaramos ele como Senhor, ele está em nós, a justiça dele está em nós. Então, quando Deus olha para você, Marquinhos, ele não está vendo a sua própria justiça, ele está vendo a justiça de Cristo. Ele continua te amando como ele ama a Cristo. Existe algum dia que ele ama menos e outros dias que ele ama mais a Cristo, Marquinhos? não. Não, o amor dele é pleno por Cristo. O mesmo amor que ele tem por Cristo, ele tem por você. Todos os dias. Errando ou acertando. Ele vai continuar te amando. Quando você entende isso, isso é libertador, porque tem seres humanos que acreditam, um exemplo, hoje eu estou bem, Deus me ama. Aí no dia seguinte a pessoa comete uns erros, ela começa já a ter uma dúvida se Deus ama ela ou se Deus está irado com ela. Não tem como Deus estar irado com você por causa do sangue de Cristo. Não, é impossível Deus se irar com você por causa do sangue de Cristo. O que ele pode fazer, sim, é claro. A palavra fala que ele disciplina aqueles que ele ama e que ele castiga aqueles que ele aceita como filho. Mas não é de uma forma irada, porque ele ama. Então ele vai colocar na disciplina, ele vai dar castigo a quem ficar querendo fugir da vontade dele o tempo todo. Sim, mas a ira, um Deus irado, é impossível, porque ele está vendo Cristo em nós. Ele nunca se ira com Cristo. Consegue entender? As pessoas, quando entenderem isso, vão ser libertas de muita coisa, porque Deus vai continuar amando ela no melhor dia, ela no pior dia. O amor de Deus vai estar ali sobre a vida dela. Entende, Marquinhos? O amor de Deus sobre você é o mesmo nos seus piores dias, nos seus melhores dias. Nada surpreende a Ele. Ele sabia de todos os pecados que você ia cometer, mas mesmo assim te escolheu. Mesmo assim, Ele te deu o convite para ser filho. Então Ele vai continuar te amando. A gente não surpreende Deus, Marquinhos. Ele que é surpreendente conosco, Deus. É Ele que é bom conosco, cara. Isso é libertador, Marquinhos. O ser humano, quando se sente amado por Deus, ele é liberta, a vida fica leve. E A vida fica leve. ele é a fonte de amor inesgotável. Uhum. Ele é o próprio amor. Poderoso, né, Marquinhos? Olha o verso, Marquinhos, o verso 25 é muito importante. Está falando sobre a gente não deixar de congregar. E muita gente nos dias de hoje tem deixado, né, Marquinhos? Dá lugar aí, então. Mano. Isso é muito bom, mano. Porque uma coisa, antes de chegar nessa parte do verso 25, uma coisa que me chamou a atenção aqui no verso 24 foi: e consideremos uns aos outros para nós estimularmos ao amor e à esposa. Mano, o que é estimular?
eu tenho que estimular ele de incentivar um ao outro, sabe? Quando a gente está cabisbaixo, quando a gente também vai dizer, outra pessoa nos estimula, nos incentiva a prosseguir, sabe? Nos dá aquele ânimo. Então é isso que a gente tem que fazer uns pelos outros, né? Porque a caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada fácil, hum, fácil, mas também não é uma caminhada solitária. Porque como você falou, a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja não é eu sozinho, não é você sozinho. É um conjunto de pessoas. Aí chega o verso 25, que é sensacional, isso aqui não, que é o que a gente precisa não entender, mas sim viver cada dia mais, que é o congregar, que é o estar junto, entender, entendeu? Você que vai deixar claro que não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar, porque é no meio da congregação, seja no Marcelo, seja no culto, no templo, ou até mesmo em casa, um com o outro, quando você me convida para ir na tua casa, ou eu te convido para ir na minha casa, ou a gente estar junto em algum lugar. Mano, isso é fundamental. Sim. Marquinhos, sabe o que que é poderoso também, Marquinhos? Ó, no momento aqui, A comunhão. tem três pessoas online na live. Mas sabe para quantas pessoas que a gente está pregando? Para uma, Marquinhos. A gente está pregando por corpo de Cristo. Se tivesse 1 milhão de irmãos aqui, cristãos, sabe para quantas pessoas a gente estaria pregando, Marquinhos? Para uma. Para o corpo de Cristo. Quando a igreja está lotada de filhos, de forma reunida, sabe o que, que Deus vê, Marquinhos? O corpo Cristo. de O corpo de Cristo. Quando ele vê a família reunida, ele vê os membros em um corpo, que é Cristo. Então, que a gente venha, sabe, ter amor um pelos outros e querer estar junto. Um exemplo, a gente está ministrando a palavra aqui, tem poucas pessoas, mas não interessa quantas tem, se tem milhões ou se tem 10 irmãos em Cristo. Se todos são cristãos, nós estamos pregando para uma pessoa, o corpo de Cristo. Claro que nós temos que ministrar a palavra para quem ainda não é, para poder ser, fazer parte do corpo de Cristo. Mas nós somos um, Marquinhos, quando estamos unidos em Cristo. sim. E para sermos igreja é aquilo que você falou, a gente tem que estar reunido em células, na igreja. Imagina uma coisa. Será que o membro, será que eu, se eu tirar um dedo meu, será que esse dedo vai conseguir sobreviver? Ainda Sozinho não. que, ainda que eu continue vivo, sem o dedo, meu corpo continua, eu continuo com saúde aqui. É claro que ele vai fazer falta, vai, mas ele sozinho não consegue sobreviver. Porque ele, em questão de tempo, vai morrer sozinho. E talvez Sim. dependendo assim, da live, ou que vão assistir depois, que torce, que acha que é melhor estar sozinho, né? Que eu busco a Deus em casa mesmo, eu busco a Deus no meu jeito. Mas tá, é como eu falei, é fundamental a gente estar reunido junto, e não importa o lugar. A gente pode estar num quintal reunido, mas Sim.
é importante porque vai gerar vida. Vai gerar vida em nós. Porque um membro sozinho não consegue estar vivo. Então, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa raiva, que vai assistir, não fique sozinho, achando que você pode ser independente, achando que você é suficiente, que não precisa dos outros. É claro que nós não somos perfeitos. Eu não estou tentando aqui não pegando porque nós somos melhores um do que os outros. Não, mas nós necessitamos sim estar em comunhão, em relacionamento um com os outros. Estar em relacionamento com ele, em comunhão com ele, mas também em comunidade, como um com os outros. Porque isso nos gera vida, nos faz viver. Isso aí. Então, Foi uma benção, Marquinhos. Foi uma benção estar aqui contigo. Você é filho então de Deus. para finalizar, eu costumo falar que aqui não é apenas uma conversa, né? Como você falou comigo naquela outra vez, que aqui na verdade, para mim, eu trato como se fosse um culto realmente. Da eu que aqui nós está tendo louvor agora, a parte também no Instagram no louvor, mas está tendo palavra, está tendo teve oração, vai ter oração agora no final. E, mano, para mim isso é um privilégio, uma honra, porque eu não preciso estar em cima de um púlpito, esperar estar em cima do púlpito para abrir a boca, para pregar sobre Cristo, testemunhar sobre Cristo, não. Ainda que Deus não cumpra nesse exato momento o que Ele me prometeu, ou me faça sair dessa cadeira de roda agora, mas eu ainda continuarei pregando e falando que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Então, meu querido irmão e irmã, talvez você está aqui, talvez você vai ouvir da metade e está afastado, ou, enfim, já não tem aquela intimidade, já não tem aquele relacionamento mais com Cristo, com Jesus, ou com a igreja, tão conta de Cristo. Meu irmão, não faça isso. Não perca tempo afastado de Deus, não perca afastado da presença de Jesus, da presença do Pai, porque é nele que a gente tem a nossa verdadeira vida e identidade, e verdadeiro propósito, porque o propósito de Deus é que nos faz viver, né? Porque muitas vezes acordam motivados por algo, ou então outros acordam só por acordar, sabe aquele modo automático? Acordei, tomei café, fui trabalhar, fiz isso, fiz aquilo, só que é no automático. Por quê? Porque ela sabe que no outro dia vai fazer aquilo tudo de novo. Mas Deus, é o que eu falo, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não nascemos à toa, nós não estamos aqui nesse mundo à toa. Não, é porque Deus tem um propósito na minha vida, na vida de Aguinaldo, na vida de vocês que estão assistindo a live ou que vai assistir. Então,
te perguntando, tome essa decisão hoje, de tudo for renovar aliança com Deus, sabe? Diz que é Deus. Eu postei um vídeo mais cedo, não sei se é viu, sabe, sobre isso, para ele buscar a Deus, experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Que você possa experimentar, que você possa provar e ver que realmente o Senhor Jesus é bom, que a graça, que a presença de Deus é maravilhosa para nós, para a sua vida, e que através dela, a vida pode ser sim transformada totalmente. Então, em nome de Jesus, fica aqui essa palavra para a sua vida. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, essa honra, esse privilégio de poder pregar a palavra de Deus através da internet. Ainda não estou fazendo pessoalmente muito, mas eu creio que vai chegar a hora. Mas enquanto não chega, eu não posso parar, eu não posso deixar de abrir a minha boca. Glória a Deus. Eu uso o celular, o Instagram como instrumento para pregar a palavra de Deus. Toma comigo, não desista na sua vida, não desista da caminhada, porque Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer transformar a sua vida hoje. E sabe você viver o propósito dele para a sua vida, porque aí sim você será totalmente realizado e viverá uma vida plena, uma vida abundante aqui na terra, e uma vida plena na identidade com Ele, quando Cristo voltar. Então, creia e receba a palavra. Amém. Isso aí, Marquinhos. Uma honra estar aqui finalmente contigo, tá? Para mim é uma honra, um privilégio, meu amigo, sua vida. Glória a Deus. Carrega muito de Cristo. Aleluia. Pode ser toda vez que a gente está junto. É o que você agradeça a Deus pela sua vida. Sabe? É muito bom, privilégio. E pode fazer sua vida da casa, seu a honra e glória do nome dele. Aleluia. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui comigo, aceitado esse convite. Muito obrigado mesmo. Isso aí, tamo junto, Marquinhos. Um grande abraço. Não te esqueça que aquela Isabela pediu oração por ela, por cura, e pediu oração por libertação para o pai dela. Então vamos fazer o seguinte, antes de encerrar, você ora aí para a gente estar encerrando. Tá ok, tá ok. Aí Bora. aproveito para colocar esse pedido de oração. E que não Tá ok. possa haver muitos testemunhos através dessa live, dessa Glória a palavra. Deus. Para Isso a aí, honra vamos lá. do Senhor. Amém. Isso aí. Vamos lá. Deus, a ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Por favor, meu Deus, eu te peço que o Senhor cura a Isabela pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor, Deus, visite a casa dela, Pai.
e leve libertação ao pai dela, onde ele se encontra, Pai, Deus. Que o Senhor liberte ele, Senhor. Que o Senhor Cristo se revele a ele, porque a tua revelação, onde o Senhor entra, Jesus, toda maldição cai por terra, toda obra de macumbaria cai por terra, porque o Senhor é poderoso, Jesus. Eu te peço, Senhor, salva o pai da Isabela, Deus, entra na vida dela, Senhor, na vida dele, Senhor, e liberta, e tudo que ele precisa ser libertado. Eu te peço nessa live, Deus, por essa família, Deus, em nome de Jesus, o Cristo. Deus, nós te agradecemos por esse tempo de palavra, Senhor, que o Senhor toque na vida das pessoas, Deus, ao percorrer da semana, que o Senhor traga a lembrança dela, Senhor, a palavra que foi ministrada em nossas vidas também, Deus, nos ajuda, Deus, a permanecer de pé, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Detive em nossa força, Deus. Eu te peço, Deus, nos ajude a permanecer de pé, fazendo a tua vontade, Deus. Assim eu oro e te agradeço e te rendo graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu Grande amigo. abraço, Marquinhos. Grande abraço e até o próximo, se Deus quiser. E se permitir. Aleluia. Valeu, Marquinhos. Glória a Deus. Eu ainda vou ver se eu faço uma live lá pro dia 26, 27, por aí, para finalizar a live esse ano aqui no Instagram. E por sinal foi uma bênção de privilégio poder. Show de bola. Agora é que eu vou ver se alguém puder, algum amigo meu ou amiga puder estar comigo. Ou qualquer coisa eu falo contigo também. Já é. Tá ok. Show de bola. Grande abraço, Marquinhos. Fica na paz. Até mais. Valeu, meu amigo.